Muito bom dia, querido. Que alegria poder te receber aqui mais uma vez nessa manhã, onde nós temos a oportunidade, o privilégio de receber uma palavra que venha edificar a nossa vida, que venha alimentar o nosso espírito. E coisa boa é nós levantarmos pela manhã e ouvir uma palavra do Senhor, não é verdade? Coisa boa é você se alimentar daquilo que é espiritual, daquilo que faz bem para o seu espírito, que alimenta a sua carne, que te dá direção no teu caminho, nos teus passos, para que você saiba como viver e como decidir as suas atitudes de maneira certa. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por essa manhã. Senhor, nós louvamos o teu nome por essa manhã. Obrigado pelo ar que respiramos, por ter levantado, ter dormido, acordado. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado e a tua mão tem nos livrado de todo o mal. Por isso, nós te agradecemos, Senhor. Até mesmo pelos livramentos que nós não conseguimos ver. E sabemos que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, nos preservado com a sua mão. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada inscrito nesse canal, que tem nos ajudado a compartilhar a tua palavra, difundir o evangelho. Continue abençoando. Abençoe também essa pessoa que parou nesse momento para assistir a tua palavra. Ela não veio aqui ouvir a voz do homem, mas ela veio ouvir a voz do teu espírito. Por isso, Deus, fala com ela, direciona a vida dela de acordo com os seus propósitos. No nome de Jesus eu oro, te agradecendo. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você veio aqui mais uma vez para receber a palavra do Senhor Jesus. Certamente você deve ter vindo ontem, na manhã de paz, e veio hoje também receber uma palavra para sua alma, para direcionar os seus passos. Eu peço para você, já dá o seu like no vídeo, deixa o seu like aí, e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, ativa o sininho aqui embaixo, para você receber as notificações desse canal, porque todos os dias tem vídeo novo aqui, tá bom? Se o YouTube não te avisar, uma vez pela manhã, pela noite, nós postamos palavras que venham abençoar a sua vida. Na verdade, tem muita coisa boa nesse canal. Aqui tem estudo de pregação, mensagens que nós postamos, trechos de pregação, mas o que? Tanta coisa boa, né? Reações minhas mediante alguns assuntos cristãos que são legal, evangélico, tantos vídeos que acrescentam, que agregam, estudo bíblicos, opiniões sobre certos assuntos relevantes do nosso universo. Então, se inscreve no canal para você ser abençoado através do meu ministério, tá bom? Se você quiser também, você pode me seguir nas redes sociais. Pastor Rodrigo _Santana com 2N no Instagram. Procura lá no Instagram e você vai estar me acompanhando. Beleza? O texto que está no meu coração para esse dia está no livro de Números. Números, capítulo de número 23. Eu quero ler apenas o verso 19 para pinçar esse versículo mediante algo que eu quero passar para vocês. Número 23, verso de número 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falaria ele e não faria? Diria e não confirmaria? Olha que tremendo a maneira como Deus se expressa, mostrando a natureza daquilo que Ele é. Nesse pequeno versículo, a gente percebe aqui um pouquinho da natureza de Deus e algumas revelações que nós vamos ter dessa característica que Deus possui. Esse versículo ele é muito profundo. Ele começa dizendo para nós que Deus não é homem. E só em ouvir essa expressão na parte A, que Deus não é homem, já alegra muito o nosso coração. Por quê? Porque os homens falham. Os homens erram. Os homens nos decepcionam. Os homens são pecadores. Os homens, eles erram. Deus não. Deus não pode errar. É característica dele, é atributo dele não errar. Ele é infalível, ele não falha. Ele é Deus que sabe que pode todas as coisas. Ele não é homem. E glória a Deus que ele não é homem. Porque tem muita gente que está ouvindo essa palavra que de repente já se decepcionou com homens. Você está ouvindo essa pregação e já se frustrou com homens. Se frustrou com um relacionamento, se frustrou com alguém no teu trabalho, se frustrou com alguém no teu cotidiano, você se frustrou com homens. Porque os homens vão te frustrar.
Os homens vão te decepcionar. Porque os homens são falhos, sujeitos a erros. Só que o texto começa dizendo, o versículo, que Deus não é homem, sabe? Ele não vai fazer igual ao homem, ele não vai prometer e vai mentir. Ele não vai dizer uma coisa e vai fazer outra. Ele não é homem, ele não é falho, ele não é sujeito a erro, ele não erra. Ele é o Deus que sabe todas as coisas e tem a ciência de tudo. E glória a Deus que ele não é homem. Porque os homens caem, mas o meu Deus nunca cai. Ele continua sendo Deus e agindo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa fé. Deus não é homem para que minta. Aí você percebe que a parte B vai explicando um pouquinho a parte A. Ele não é homem porque ele não vai mentir para você. Os homens mentem, prometem coisas e não cumprem. Deus não. Ele não é homem para mentir. Ele não mentiu quando disse que ia salvar sua família. Ele não mentiu quando disse que ia alcançar teus filhos. Ele não mentiu quando disse que vai livrar você e te livrou muitas das vezes de laços de morte. Ele não mentiu quando disse que cumpriria o projeto dele sobre a sua casa. Ele não é homem. Ele vai cumprir. Independente que as circunstâncias venham dizer que não, independente que as circunstâncias venham falar para você que não, independente que alguém diga para você que nunca vai acontecer, que nunca vai dar em nada, lembre-se disso, que Deus não é homem para que minta. Ele não mente, ele não erra. Deus não está brincando com os seus sentimentos. Deus não está dizendo para você que vai fazer uma coisa e vai procurar fazer outra. Não, ele não mente. Ele cumpre aquilo que fala. Ele é Deus que se compromete com aquilo que fala. Ele é fiel com aquilo que ele falou. Portanto, tudo aquilo que ele falou sobre a sua casa vai se cumprir. Não temas. Não deixe a insegurança, a inquietação dominar o seu coração. Porque Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Ele não é homem para mentir. Ele não mentiu quando disse que te chamou. Ele não mentiu quando disse que tinha uma obra na tua família. Às vezes o cenário que você está vivendo pode não ser um cenário favorável a ponto de você achar que nada vai se cumprir. Tem um processo, mas vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta. Ele não está mentindo para você, ele não está iludindo você, ele não te enganou quando ele disse que vai fazer. Ele vai fazer. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Isso aqui é interessante. Aí alguém vai dizer, não, mas tem outros versículos na Bíblia que existe a expressão arrependimento. Qual, pastor? Por exemplo, em Gênesis, quando a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem por causa da corrupção do gênero humano, o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. O problema está ali na linguagem, de você não entender a forma como você está lendo, a maneira como você lê. Primeiro que nem tudo que você lê na Bíblia você tem que interpretar no seu sentido literal, ok? A Bíblia ela é escrita em várias linguagens. Ela é escrita em linguagem literal, alegórica, simbólica. Você precisa entender que tipo de linguagem está sendo expressada dentro daquele contexto. Por exemplo, em Gênesis, quando a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem, esse arrependimento não é no sentido dele ter sido pego de surpresa e viu que o homem caminhou para longe dos seus desígnios a ponto dele se entristecer, se arrepender de ter criado o homem. Não é esse arrependimento dentro do seu sentido literal. Ele tem outra expressão ali. Na verdade, a palavra arrependimento, muitas vezes da Bíblia, ela está ligada a uma expressão chamada antropopatia, que é antropo, homem, patia, sentimento. Então a maneira como Deus revela os seus sentimentos. A maneira como Deus revela aquilo que sente. Porque como é que eu vou entender um Deus que é tão grande se ele não usar uma linguagem humana para revelar o que ele está sentindo? Por isso que quando ele fala de arrependimento, na maioria das vezes, ele se refere ao sentimento dele. Sentimento dele como Deus. Quando ele diz que se arrependeu de ter criado o homem, ele está falando da tristeza que há no seu coração, do sentimento que há no seu coração pelo fato do homem ter fugido do propósito de Deus.
e não de literalmente ter se arrependido do que aconteceu. Entendeu isso? Porque Deus ele usa linguagens para revelar aquilo que sente. E se não fosse assim, nós não entenderíamos um Deus que é absoluto, que é poderoso. Então ele usa uma linguagem humana para que a gente venha entender os seus propósitos. Vou te dar um exemplo. Quando a Bíblia diz que eu sou, quando a Bíblia fala que eu sou a imagem e semelhança de Deus, não significa literalmente que Deus tem braço, que Deus tem pé, que Deus tem mão, que Deus tem olho, que Deus tem cabeça. Ah, mas a Bíblia fala que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Calma. Esse imagem e semelhança não significa braço, perna, cabeça, corpo. Por quê? Porque a própria teologia define Deus como um espírito. Sendo um espírito, ele habita em várias formas. Mas tem texto na Bíblia que fala sobre os olhos do Senhor, sobre as mãos. Sim, mas é uma linguagem. Não significa que literalmente ele possua. Porque se Deus não fala de olhos, como é que eu vou entender ele falar sobre visão? Se Deus não fala de pés, como é que eu vou entender que ele está falando sobre caminhada? Então ele usa uma linguagem humana para que eu entenda o seu propósito, a sua vontade, os seus desejos. Quando a Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança de Deus, ela se refere à expressão hebraica lá de Gênesis que diz sobre imagodei, né? Que eu sou a imagem e semelhança de Deus, no sentido de corpo, alma e espírito. Esse é o propósito de nós sermos parecidos com Deus. Deus se ira, o homem se ira. Deus se alegra, o homem se alegra. Deus se entristece, o homem se entristece. As mesmas expressões de emoções que Deus possui, o homem também possui. Nós recebemos isso do próprio Senhor. Imagem e semelhança de Deus. Então, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrepende. Não existe esse arrependimento literal. Por que não existe esse arrependimento literal? Porque se eu digo que Deus se arrependeu, eu vou estar anulando um dos atributos divinos que ele possui. E qual é o atributo divino de Deus? Onisciência. Ou seja, ele tem a ciência de todas as coisas. Se ele tem a ciência de todas as coisas, ele não pode ser pego de surpresa. Por isso que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrepende do que faz. Ele não se arrepende do que fala. Ele já tem para tudo um projeto, um plano separado para acontecer. Então, Deus não é igual esses meninos infantis, esses garotos, crianças, que falam uma coisa e faz outra. Deus cumpre aquilo que fala. Ele é fiel no seu caráter. A Bíblia fala sobre isso, que ainda que eu seja infiel com ele, todavia ele é fiel comigo. Perceba, o caráter dele é de fidelidade. O meu é infiel, é falho, é pecador. O caráter de Deus não. Ele não falha, ele não erra. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Aí ele continua dizendo, porventura diria ele e não faria? Ou seja, o texto está dizendo, se Deus falou, ele vai fazer. Pastor, como é que eu tenho certeza que é Deus que está falando? É quando as coisas começam a acontecer. Porque tudo que ele fala, ele cumpre. Pastor, como é que eu tenho certeza que isso que eu ouvi há pouco tempo foi de Deus? Quando acontece. Se ele faz, é porque é o próprio Deus que falou com você. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura falaria e não faria. Então, quando ele fala e é ele que está falando, vai acontecer. Quando é o próprio Deus que fala, acontece. Ele fala e as coisas se cumprem. Você tem a ciência que é o próprio Deus que está em certas situações quando você vê o cumprimento da palavra. Ah, mas aquele monte de coisa que eu recebi há pouco tempo, falaram um monte de coisa e nada disso se cumpriu. É simples. Não foi de Deus. Porque tudo que Deus fala, Deus cumpre. Não cai por terra uma vírgula daquilo que Deus te prometeu. Não cai por terra 1 centímetro daquilo que Deus te prometeu. Os homens erram, os homens falham, os homens pecam, os homens prometem e não cumprem, mas Deus, todavia, continua sendo fiel e cumprindo aquilo que Ele vem falando conosco. Falaria Ele e não faria? Aí Ele continua. Diria Ele e não confirmaria.
Isso aqui é uma receita para você entender quando é Deus que está falando. Se você aprender essa palavra, você vai compreender quando é o Espírito e quando não é Deus que está falando. Porque tem alguns princípios aqui. Primeiro, que Deus não é homem. Segundo, quando Deus promete, ele cumpre aquilo que promete. Terceiro, o que vem dele acontece. Quarto, tudo que ele fala se confirma. Deus trabalha com sinais. A maioria das vezes Deus vai confirmar aquilo que falou com você. Então, como é que eu sei que certas coisas vieram para a minha vida? É quando elas vão se confirmando dia após dia. Deus decide confirmar, confirma no trabalho, confirma o namoro, confirma o casamento, confirma a casa, confirma. Deus vai confirmando, vai te dando sinais. Porque tudo que Ele fala, na maioria das vezes, Ele confirma. Então guarda essa palavra, para que não haja dúvida no teu espírito que se foi Deus que tem falado com você, vai se cumprir e vai confirmar. Os sinais confirmam que é Ele mesmo que está falando com você. Você recebe essa palavra? Então declara no comentário, escreve aí embaixo: eu creio que Deus vai cumprir a palavra. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que venha falhar comigo. E Deus não é homem para mentir. Porventura falaria e não confirmaria. Deus não se arrepende daquilo que fala. Faz aí, escreve alguma coisa. Mostra que você está recebendo essa palavra. Mostra que você está testificando essa palavra. Que essa palavra atingiu o teu coração. Eu creio na palavra. Eu creio que Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta. Tudo que Deus fala, Deus confirma. Tudo que Deus fala, Ele manda sinais. Ele não erra, Ele falha. Os homens pecam, os homens caem, mas Deus continua sendo fiel. Deus continua permanecendo com a sua palavra. Senhor, obrigado por essa palavra, que dá a nós a direção que nós precisamos. E nós entendemos que o Senhor não é homem para que minta. O Senhor cumpre. O Senhor é fiel. Ainda que muitas das vezes nós venhamos ser infiel contigo, o Senhor permanece fiel conosco. Obrigado por essa fidelidade, Senhor. Obrigado porque verdadeiramente o Senhor não é homem. E por isso o nosso coração se alegra em confiar num Deus que tudo pode fazer. Abençoa a vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Que ela tenha um dia extraordinário e que a partir de hoje ela tenha a direção certa de saber quando as coisas vêm de Deus para a sua vida. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final dessa mensagem. E eu te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no nosso Manhã de Paz. Hoje, às 18 horas da noite, nós teremos as sementes da fé, uma palavra de reflexão para abençoar a tua noite. E especificamente está acontecendo esse mês. Então não perde nada, porque eu tenho certeza que a palavra vai falar muito ao seu coração, tá bom? Você vai dormir com a palavra, acordar com a palavra, sempre recebendo uma palavra de edificação, e creia nessa palavra, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não faria, diria e não confirmaria. Ele faz essa pergunta para você. Por quê? Porque tudo que Ele fala, Ele cumpre.